Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Pedro Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscrevam-se no canal Conversando com Deus. E hoje eu recebo uma pessoa porque tenho uma admiração muito grande pelo que ele representa, a meu ver, para o Brasil neste momento. Não só pela história, como pelo trabalho que tem desempenhado. Nós vamos conversar, então, com Agnaldo Pataxó Ranranhães. Eu espero ter pronunciado bem o seu nome. Agnaldo é coordenador do movimento Unido Povos e Organizações Indígenas da Bahia. E, recentemente, Aguinaldo participou de uma importantíssima conferência em Brasília, quando se discutiu a história e as condições dos povos originários do Brasil. Então, Aguinaldo, para começar, eu lhe perguntaria: quem é você, esse cidadão brasileiro com todas as letras maiúsculas? Como é que você se apresenta? Boa tarde, eu sou, meu nome é Arinaldo, sou Pataxó-Rã. O povo Pataxó-Rã é um povo que localiza aqui no sul da Bahia, no polígono ali do município de Pau-Brasil, Itaju do Colón de Camacã, que fica a 560 quilômetros de Salvador e a 110 quilômetros de Itabuna. Certo? Eu sou indígena Pataxó-Rã, sou filho de uma mãe indígena e de um pai negro. Certo? Sou criado no território Pataxó-Rã. Meus avós foram expulsos do território na década de 60 e minha mãe retornou ao território quando foi recuperar o território na década de 80. Nesse manhado eu fui criado de acordo com a cultura indígena. Quando minha mãe foi expulsa, com meus avós, a gente foi asilado no território de Barra Velha, em Porto Seguro, próximo a Monte Pascoal. E depois eu retornei. Eu sou professor de Ciências Sociais, formado na Universidade da UNEB, tenho licenciatura indígena, e sou militante social, né? Eu fui criado na aldeia, vivo na aldeia até hoje. Hoje eu moro na aldeia Serra do Padeiro, do povo do Pinambá de Olivença, onde fica próximo do município de Boiarema e São José da Vitória, fica a 20 quilômetros de Itabuna aproximadamente. E sou pai de 4 filhas, né? Tenho 2 netos, e sou uma pessoa que não consigo parar de me indignar com as mazelas que é imposta à nossa sociedade, principalmente a gente que foram garfados nossos direitos, né? E hoje nós construímos uma estratégia de luta para nos reagrupar e nos reconquistar os nossos direitos. Eu tenho já 57 anos, certo? E dou aula também de Ciências Sociais no Colégio Estadual da Aldeia Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro. Aguinaldo, eu acho interessantíssima essa sua apresentação. Mas você podia me dizer um pouco como foi essa conferência em Brasília, os resultados? Agora nós temos um ministério, né, que trata das questões ditas indígenas. Na sua avaliação, quais foram os benefícios e resultados dessa conferência? Então, nós, povos indígenas do país inteiro, nós temos nos organizado e preparado para poder enfrentar o Estado brasileiro, o Estado em si, que tem projetos antigos de exterminação dos povos indígenas. Né? Diante disso, a gente tem organizações, nós temos aqui na Bahia aqui o Mupoíba, o qual eu sou um coordenador geral, o Mupoíba se organiza por coordenação, tem coordenação geral eu e a Patrícia Pancararé, e por coordenações regionais. Nós estamos aqui na Bahia
em aproximadamente 50 municípios e com 85 mil parentes territorializados. E com a média de 140 mil parentes morando nas favelas ou na cidade, espalhada por toda a Bahia. Né? A nível de Bahia, nós organizamos no Mupoíba, temos outras organizações regionais, como a FIMPAT, o Fórum Meiba e outras cooperativas, associações, na qual nós agrupamos, e a nível de Nordeste, nós achamos da POIME, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E a nível de Brasil, nós nos articulamos, organizamos através da PIB, das Articulações dos Povos Indígenas do Brasil. Diante desse contexto, nós nos organizamos para demonstrar para a sociedade brasileira, primeiro, como estamos vivendo. Todos nós sabemos, é conhecimento geral, que a Constituição brasileira, em 1988, ela deu 5 anos para o Estado demarcar os territórios indígenas. 5 anos foi dado para a Constituição. Hoje nós já estamos em 2024, 1988, e as terras indígenas não foram demarcadas, e o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional insiste em querer recomeçar em alguns pontos do zero. Insiste em começar. Então, esses ATLs que a gente realiza, como na Bahia nós realizamos todo ano um ATL. Esse ATL é um local a gente reúne todos os povos. Porque nós partimos do princípio, Antônio, que nós, povos indígenas, a gente não é um povo não lidera o outro. Nós somos povos de clã. Então, dentro do mesmo povo, nós temos poderes de nucleação de famílias, de líderes independentes. E, às vezes, a sociedade não compreende e taxa a gente como desunido. Ao contrário, nós estamos bem articulados, organizados e unidos. A questão é, na nossa maneira, na nossa cultura, um povo não submete ao outro. Então, esse momento que nós articulamos é para poder fazermos alianças. Aliança entre nós mesmos é de fundamental importância. E dentro dessa aliança, a gente também vai cobrar ao Estado brasileiro, aos poderes executivo, legislativo e judiciários, fazendo as denúncias dos que existem, cobrar eles o cumprimento da lei. Nós dizemos sempre que nós não cobramos nada demais para as autoridades do Estado. Nós queremos simplesmente que eles cumpram o que eles mesmos fizeram. Quem fizer a lei desse país não fomos nós, povos indígenas. Até porque nosso território foi invadido, né? A nossa cultura foi quase destruída e nós continuamos resistindo. Então, quem fizer as leis foi justamente os governantes, as autoridades impostas pelo sistema. E mesmo eles fazendo, eles mesmos não cumprem as leis que eles fizeram. Então é um momento de fundamento muito importante para a gente. Além da aliança aí no país inteiro, nós estávamos em Brasília com quase 8 mil parentes. Nós estávamos em Brasília com mais de 160 povos. E, naquele momento, todos os povos do país, todos os estados, faziam aliança uns com os outros e dialogavam estratégia de enfrentamento para o cumprimento da lei. Isso nós discutimos, representantes nossos para compor a ONU, para compor outras instâncias internacionais de garantia de direitos. Por isso que é de fundamental importância para a gente. Criação do Ministério, você acha que produziu avanços na luta dos povos originários pelos seus direitos, Arnaldo? Esse novo momento que nós estamos vivendo, na criação do Ministério MPI, na questão da FUNAI ter mudado até a caricatura da FUNAI, e também temos uma presidenta índia, né, que quem preside a FUNAI hoje é Joênia Wapichana, uma deputada, que é a deputada. O MPI, quem ocupa o cargo de ministra é Sônia Guajajara, uma atual deputada federal. A Secretaria Especial para Assuntos Indígenas, quem é o secretário é Velmo Itapeba, o vereador Calcaia, lá do Ceará, indígena também, liderança indígena. Eu acho muito importante isso. Muito importante, fundamental. Mas não resolve o nosso problema. Né? Se o presidente, o cachorro não resolve, porque nosso problema não se passa por isso. O nosso problema, ele passa pela garantia dos nossos direitos de acesso ao território, para garantir
a nossa cultura e a preservação do meio ambiente. As outras questões, como as políticas públicas, é importante. E aí, aonde entra esse momento dessa ocupação de cargo público, e também a questão do Ministério Indígena. É importante para a gente, sim. Empodera o nosso povo, a nossa luta, sim. Mas só isso não basta. Até porque esses órgãos públicos, mesmo que a gente mesmo esteja na frente do órgão público, nós temos uma série, quem de nós está lá, parente nosso que está lá nesse órgão, ele tem uma série de condicionantes que ele tem que cumprir. E esses condicionantes, na sua maioria das vezes, vai contra as nossas culturas. Então, a gente diz sempre, o movimento é bom, é importante, a gente concorda, a gente apoia, mas a nossa luta não é para isso. A luta que nós fazemos não é para isso. É para demarcar os territórios. Essa questão da demarcação, sem considerar que os povos originários sempre estiveram aí, como nós temos visto, a luta política, para considerar que não se pode reconhecer o território a partir de um determinado momento, mas reconhecer a presença histórica sempre. Como é que você vê o avanço dessa luta contra o marco demarcatório, né? Eu posso chamar assim, esse marco tem sido tanto discutido? De que modo você pensa que é possível pressionar o governo no sentido, no caso, o Supremo Tribunal Federal tem tratado essa questão, no sentido de reconhecer o direito dos povos originários antes da Constituição de 88, porque essa é a questão fundamental. Nós temos visto aí as lutas, se lembra recentemente na Bahia, houve um assassinato, pessoas têm sido empurradas para fora dos seus territórios, e muitas vezes até a mídia não facilita, nem dá, a meu ver, as boas informações. Não fica claro o lugar do invasor e, portanto, não fica claro o lugar do invadido, que é o dono proprietário originário da terra. Como é que você vê a possibilidade de se avançar nesse sentido, de realmente os povos originários, eu chamo assim, povos originários, eu tenho sido orientado a mencionar desse modo, de que modo os povos originários podem caminhar, eu diria, mais rapidamente para uma demarcação de território que corresponda às necessidades e, digamos, aos direitos que vocês têm, que nós temos, nós, os povos originários, temos, e aí eu incluo os brasileiros. Como você tem? O marco temporal, na verdade, disse que o marco temporal não foi uma estratégia do parlamento brasileiro de tentar exterminar com a gente, né? Não tem fundamento o marco temporal. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal julgou, no ano passado, inconstitucional o marco temporal. Aí o parlamento brasileiro aprovou uma lei, né, estabelecendo um marco temporal. E nós recorremos ao Supremo para poder manter a própria decisão do Supremo. Mas o Supremo até agora não o fez. O ministro Gilmar Mendes, e agora recentemente, em abril, ele, monocraticamente, tomou uma decisão que nenhum órgão público poderia fazer nada, nenhuma decisão na questão territorial sem adequar ao marco temporal, e sugeriu que as organizações indígenas, a FUNAI e os fazendeiros interessados, latifúndio, pudessem sentar numa mesa para negociar. De cara, nós não vamos fazer isso. Negociar o quê? Primeiro, direitos não se negocia. A gente pode negociar o que é da pessoa. O direito é universal. Então, não se negocia. Não se negocia. Segundo, os fazendeiros estão organizados em organizações criminosas, como a Invasão Zero, legalizada de maneira antidemocrática, nossa compreensão, e anti a lei também,
em um grupo de pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos e fazer justiça de acordo com os seus interesses. Organizado em frente parlamentar, no Parlamento Federal, e frente parlamentar no Parlamento Estadual, no caso do Mato Grosso, e está surgindo também em outros estados. Então, assim, nós vamos enfrentar o marco temporal, até porque nós não consideramos o marco temporal. Até porque a nossa relação com a Terra é de maneira cultural. O valor da Terra depende muito da maneira que você vê a vida. Isso é importante. Porque, no nosso caso, a vida para nós ela é infinita. Se ela é infinita, então nós temos que cuidar da vida que é a Terra para poder continuar a vida. A maioria das pessoas, eles acham que a vida humana ela vai até os seus 90 anos, 100, 80. Quem pensa assim não vai cuidar da Terra. Porque ele acha vai ter que vender a água, vender a madeira, vender o ouro da terra, porque daqui a pouco ele morre e acabou. Para nós é o contrário. Então, a nossa luta, nós temos sempre dito, inclusive, de muitos fóruns que a gente vê, até aclamado à sociedade, de um modo geral, para refletir sobre isso. E te dizer, nós lutamos para a preservação do meio ambiente. O que o meio ambiente faz? A mata faz? Produz o oxigênio. O que o oxigênio faz? Produz a vida. Se nós observarmos, no caso aqui da Bahia, aonde a luta por preservação é onde nossos povos têm os territórios e lutam por os territórios. Nos lugares, se nós observarmos o oeste da Bahia, só tem algum pouco de mata, tem algum local que o Mato-Piba não destruiu, é onde nós estamos brigando, onde o povo está morrendo. Se nós olharmos a estatística do final do ano passado, a Bahia, junto com outros, Minas Gerais, outros estados que está composto do Mato-Piba, foi o maior desmatamento do Cerrado do Brasil. Superou a Amazônia. E as pessoas acham que nada disso leva em consideração. Se nós olharmos o que está acontecendo agora em muitos lugares, desequilíbrio climático, é justamente por isso. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando é uma questão para nós que a gente não tem nem o que mudar de rumo. A gente só vai manter essa luta e não temos como nós obedecer uma decisão do Parlamento, ou seja, do Parlamento e do Supremo, se disser que vai legalizar o marco temporal. Porque para nós, continuar lutando ou morrer de acordo, desencarnar, encantar, é muito diferente. É melhor a gente encantar agora para garantir a preservação, a receita das nossas gerações futuras e que nós temos que ceder o que eles querem e acabar com todos os nós. Porque se uma parcela de nós se encantar agora na luta, penso que no momento a gente vai poder preservar para as futuras gerações. Se nós concordarmos com o que estava aí, isso não vai acontecer. No extremo sul da Bahia, por exemplo, nós temos, no ano passado, 6 jovens foram assassinados, com participação de agentes públicos do estado da Bahia, identificado, preso, levado à justiça e solto pela justiça. No sul da Bahia, no território para Cachorro-Arranha, agora, recentemente, não foi diferente. A organização, a invasão zero, anunciada, assassinou um pajé, baleou várias pessoas, também foi identificado, também estão presos, certo? Mas também deve ser solto pela justiça. Nossa luta tem, nesses fóruns, desses ATF, tem que para a liderança. E nosso pajé tem justamente pedido para nós. E a vida não é isso que vivemos. A vida é a preservação da terra. Preservar a terra que vai dizer essa vida. Então, quando eu conheci, e o marco temporal? Para a gente não existe. A gente explica, as autoridades, a gente tem pessoas nossas no Supremo, explicou já isso para o ministro. Nós fizemos um documento para o ministro Fachin, explicando a ele isso, e pedindo para que a decisão de Gilmar Mendes possa ser levada para o pleno, que nós acreditamos que no pleno será derrubada. Nós denunciamos também nos tribunais internacionais, essa questão do governo brasileiro, do parlamento brasileiro, assim como denunciamos o ex-presidente da República
o Estado brasileiro e qualificamos o presidente da República naquela questão do ano passado, na matança no que diz o Covid-19, direitos para os nossos povos, quando ele afirmava, incentivava a violência contra os nossos povos, dizendo que o Estado não ia demarcar nenhum centímetro de terra e fez toda a apologia ao crime contra os povos indígenas, contra os povos originários do nosso país. Ô, Aguinaldo, mas você reconhece que essa não é a lógica social geral. Você vê que as cidades crescem muito, os parques desaparecem, não há nas escolas o ensinamento da cultura indígena. Isso que você traz, né? É fundamental. A vida não acaba no tempo em que vivemos. A vida é a vida da terra. Eu compreendo o que você nos traz isso. E, portanto, é cuidar da terra que se cuida da vida. Mas não é isso que a gente vê no Brasil, e pelo menos no mundo ocidental. Nós vimos uma destruição permanente, são os poços de petróleo, são as estradas, a expansão das cidades de um modo desordenado. Qual é a sua, eu vou formular assim, onde você sustenta a sua esperança de que isso possa ser mudado? Onde nós, onde a gente, o que nós sustentamos é que a nossa vida ela é encantada. Então, aqui nesse espaço que nós estamos vivendo hoje, e que nós, seres humanos, aqui na nossa compreensão, estamos nos autodestruindo, tem outros planos. Tem outros planos. E a nossa resistência é justamente para garantir nós em outros planos. Então, nós acreditamos numa vida eterna. Por isso que o que nós fazemos, o que nós até trabalhamos, no caso do movimento, para elegermos políticos nossos, né, indígenas, trabalhamos até em uma frente de luta, de até colocar alguns parentes para que possam ocupar cargos públicos. Isso, inclusive, muitos parentes nossos vão para universidades, isso é incentivado por nós, desses que ocupam esses espaços, e vão para a universidade, vão para a política. Alguns deles nós perdemos. Nós perdemos ele para o outro lado. Mas aqueles que nós não perdemos, eles fazem a diferença nesse espaço. Ele reafirma a nossa cultura, reafirma os valores dos nossos povos originários e afirma a nossa luta. Porque nós sabemos também que nós somos seres humanos. E por isso também perdemos muito nessa estrada. Muito do nosso vai para a universidade e de lá acaba não sendo mais nosso. Acaba passando para o outro lado. E o que o nosso pensamento para a universidade é para quebrar os paradigmas dentro da universidade. É para reafirmar os nossos valores. É para mudar os conceitos que existem na universidade. Os nossos que colocam na política é para mudar, é para usar esse espaço para fazer que todos ouçam o nosso propósito e a nossa luta pela preservação da vida, que vem pela terra. A nossa preservação de vida não vem por outro local. Ela começa pela terra. Aí que da terra é a água, vem a mata. Então, é um conjunto de vida que foi deixada pelo Criador do Universo. Então, nós, povos originários, nós faz parte desse processo. De tudo isso, nós somos parte deles. Nós somos parte da terra. Por isso nós somos originários, somos parte disso. Então, nada que as pessoas fazem não vai, de certa forma, não vai destruir. Eu digo sempre, algumas pessoas pregam que nós vamos destruir os povos daquela região. Não vai. Isso não vai acontecer. Eu tenho dito, eu tenho alguma oportunidade, algum lugar, falar para as pessoas que estão contra a gente. Mas nós queremos que vocês sejam igual a gente. Mas para ser igual às pessoas, a gente precisa nos autodestruir. Eu posso ser diferente e ser igual a você. Isso não tem problema com isso. Agora, se você quer se destruir, desvalorizar e se suicidar, estou falando de carne, estou falando de espiritualmente. A carne, 90 anos, 100 anos, 50 anos, é tão pouco.
Então, assim, a luta da nossa geração aqui é justamente isso, é garantir o plano futuro para as nossas futuras gerações. Uhum. Ô, Aguinaldo, como é que você vê nessa perspectiva a questão da educação? Eu imagino que a educação das escolas, por exemplo, do seu território, da sua tribo, não é igual a uma escola dos não originários. Como é que você a sua escola? A nossa escola, ela é mesclada hoje, né? Não é igual, mas é mesclada. Hoje, as nossas escolas depende muito do povo, né? Nós, muita gente do Nordeste, nós temos já mais de 524 anos de invasão, de luta para não sermos destruídos. Na maioria dos povos nossos, quase 90 e poucos por cento, nossa língua materna, por exemplo, é o português. Né? Que nossa materna é a nossa língua originária, que todos os nossos povos têm, mas não é falada fluentemente. É falada em ritual, né? Em algum ponto específico. Não é falada fluentemente. E a nossa escola, a luta da nossa escola, é manter essas nossas raízes, é trabalhar para que as nossas crianças conheçam os nossos valores e nós fazer a disputa com o meio de comunicação. E hoje, com mais difícil ainda. É nós fazer a disputa com o modismo. É nós fazer a disputa com a avareza que tem. E para isso, a nossa arma que nós lutamos é só os nossos valores espirituais. E se disser assim, Aguinaldo, e aí? Todos conseguem? Não. Muitos dos nossos jovens se perdem. Muitos dos nossos jovens se perdem na falta de perspectiva. Por causa de quê? Por causa do nosso jovem? Não. Falta do território. Se nós formos ali no norte da Bahia, no Rio São Francisco, no território, no povo Tumbaralá, no município de Curaçá e Abaré, se você andar ali por aí 10, 12 quilômetros na beira do rio, dentro desse território, você vai ver muitos projetos de uva, projetos de banana, tudo verdinho, mas quando chega onde mora o indígena, à beira do rio ele não tem água nem para beber. Nem para beber. E o Estado não reconhece isso. O Estado quer que ele vá trabalhar para o agronegócio ali da uva e da banana. Mas ele insiste em continuar ali na sua cultura, na sua loca de pedra, né, preservando tudo, criando a ovelha e vivendo. Essa é a nossa resistência. Isso tem criado problemas de saúde, Aguinaldo? Por exemplo, de bebida alcoólica é um problema a partir digamos, dessas condições desfavoráveis? Sim, nem só a vida alcoólica, né? A gente adquiriu ao longo do tempo outras fraquezas no nosso corpo que nós não tínhamos. A falta da terra. A gente caiu muito nessa. E o alcoolismo é um dos problemas sérios em várias aldeias. O alcoolismo, agora recentemente, eu digo 10 anos para cá também, a droga, né? A ilícita. E a vida alcoólica ela tem. Por que ela tem? Porque assim, alguém diz, mas a gente sempre bebeu bebida, é natural. Nós plantávamos cana, nós trabalhávamos 4, 6 horas por dia, descansava o corpo, produzia o que era o suficiente. Nós não pensávamos em produzir e armazenar, produzir o suficiente para poder sobreviver, e a natureza produzia isso. Então nós tínhamos um corpo forte. Com a retirada da terra, nós passamos a ter uma produção acumulativa, produzir agora daqui a 6 meses, passamos a comer mal, em vez de comer farinha de feita da mandioca na hora, passamos a comer farinha com osso, em vez de comer o peixe assado, a gente passou a comer peixe contaminado. Então, ao invés de comer caça, a gente passou a comer carne de gado com muito sal. Então, nossa geração foi mudando a característica biológica do nosso corpo. Seja ele, tem parente nosso ali do norte, que mora em São Francisco, toda aquela região de Rodelas, Tuxá, o pessoal do Balá e outro, seja o pessoal nosso na beira da praia, né? Os Pataxó, o Tupinambá, o Pataxó Arranha. Então, assim, todos nós fomos afetados por isso. Mas nós ainda temos esperança.
E eu acho que de fundamental importância para a gente é a força espiritual. Porque a gente perde a esperança, a gente perde a força de lutar. Nós temos uma organização, Fórum MEIBA, que é o Fórum Educação. Nós temos aqui na Bahia uma coordenação de educação. Nós temos na Bahia uma superintendência indígena, organizando aqui a da rede do Estado. Nós temos em alguns municípios, como Banzaí, Prado, Santa Cruz de Cabralha, nós temos secretarias municipais indígenas. Isso para cuidar de políticas públicas. Mas ninguém desses aí, Antônio, quer lidar com a terra. Todo mundo quer todos querem solucionar os problemas. Perguntar para a República, eles não, nós gostamos dos índios, nós queremos, mas nós fala para demarcar as terras, ninguém quer. Nós temos na Bahia 5 territórios. O território de Barra Velha, por Pataxó, o território Tupinambá de Olivença, o território Tupinambá de Belmonte, o território Tumbaralá, né? E o território, esse território está para ser reconhecido como território indígena. Isso desde o tempo de Eduardo Cardoso. Todas as instâncias, a demarcação de terra tem 7 instâncias. Reconhecimento do povo, o reconhecimento ali, a questão do território, aí vai, a declaração do território é a terceira etapa. Depois da declaração, ela vai para a demarcação física, né? A demarcação física, depois para a intrusão, depois a homologação, depois a intrusão, depois do registro. Então, nós estamos parados na Bahia, nos territórios, enquanto isso, aqueles que querem tomar o território continuam avançando contra a gente. De maneira fisicamente, direto, e de maneira indireta. Que maneira indireta? Infiltrando nos territórios, cooptando nossos jovens, através de várias coisas, e também na questão da religião. Nós temos religiões que abobinam a religião, a cultura indígena. Tem várias implantadas em vários territórios. Então, assim, isso é fundamental, mas a gente não desanima. Se nós prestarmos atenção e fizermos rapidinho um passado presente, nós vamos ver que no época do Covid, os únicos povos que se manteve na rua fomos nós. Todo o Brasil. Quem primeiro instalou uma barreira sanitária fomos nós, inclusive aqui na Bahia. Né, o povo do Tupinambá, o primeiro. Primeiro que foram para a rua, andar, falar, fomos nós. Porque a gente vê a morte como uma coisa natural e não como um absurdo. Então, essa é a diferença que faz a gente das outras pessoas. Uhum. Nesse sentido, Aguinaldo, como é que você vê a aproximação da medicina dita ocidental da medicina tradicional? Porque são diferentes, não é? Da medicina, e nesse sentido, até eu lhe perguntaria, como é que você vê a política de saúde nacional para os povos do Brasil? Olha, a saúde, por exemplo, tem uma secretaria específica, né, a CESAI, que cuida da saúde indígena. Mas ela cuida de acordo com princípios da medicina. Nós sabemos que todas as drogas, todos os remédios, nós sabemos que ele vem da natureza. Nós sabemos disso. Todos. Não existe um remédio, uma droga. Agora ela vem de maneira concentrada. Muitos delas de maneira de vício. Ou são fabricadas para matar uma doença e fazer outra. Em nome de uma coisa. Em nome do capital. Em nome do dinheiro. E nós, com alta destruição, nós perdemos muito acesso à medicação da natureza. Porque a natureza foi destruída. Eu falei isso na conversa, daqui a pouco aconteceu que o Matopiba, o que o Matopiba fez? Né? Isso vale para a Amazônia, isso vale para a Mata Atlântica, isso vale para todos os biomas do Brasil. E é nesses biomas que está as medicinas. E esse enfrentamento, e isso que a gente faz, os valores
as ervas medicinais, de acordo, vai avançando o tempo, de acordo a medicina tradicional começa a desvalorizar a medicina originária, que é a nossa medicina originária, os nossos dias de qualidade do nosso corpo, ele diminui. Né? Ele diminui muito por quê? Porque também nós somos obrigados hoje a ter uma jornada, a ter um ritmo que não tem necessidade. Que não tem necessidade. Então, assim, há projetos pontuais na medicina, né, na diferenciada. Há os pajés nas aldeias. Muitas das aldeias têm pajés que orientam. Então, nem todos, até hoje, nem todos dos nossos tá trabalhando só com a medicina tradicional. Muitas aldeias, sua maioria tem pajé, tem rezadeira, que antes de recorrer à medicina tradicional, é tratada com a medicina originária, ou se não, ao mesmo tempo, né? Dependendo muito do tipo da gravidade da enfermidade, da gravidade do problema. E isso não queremos levar. Nós temos médicos formados, nós mandamos alguns médicos para ser formados em Cuba. Primeiro, por a gente compreender que lá a medicina de Cuba ela é humanizada. Ela não é feita só pelo capital. Ela é feita para que a pessoa aprenda os valores do corpo e os valores da natureza. A medicina do nosso país ela é feita para enriquecer o capital, só isso. Não importa. A vida não tem valor. A vida não tem valor só o dinheiro. Não importa quantos bons, o importante é que alguém ganhe com isso. Então nós temos vários médicos nossos aqui formados em Cuba. Nós temos médico Chá, nós temos médico Pataxó Arranha, temos médico Pataxó, vou dar uns exemplos, que foi formado lá. Isso, nos outros povos também, tem também, nós fazemos aqui na Bahia. Isso vem equilibrando, né? Então, todos os espaços, você pensar aí, a nossa luta é constante. Em todos os espaços nós temos esse embate pela preservação da nossa cultura, dos nossos povos originários. Agora, Aguinaldo, para a gente caminhar para concluir, temos quase 40 minutos conversando com você, essa conversa interessante. Eu queria que você me dissesse um pouco da arte, porque eu estou vendo, por exemplo, focar que você está usando uma beleza de um azul extraordinário, né? Eu próprio tenho alguns objetos de arte. E como está a arte sustentada nos seus povos, nos povos originários? Qual a importância da arte para a sobrevivência dos povos indígenas? A arte é nossa identidade cultural, né? Identidade de povo, né? Nosso cocar, o nosso colar, a maneira que a gente se pinta, é uma identidade do nosso povo, identidade do povo, identidade do clã, do grupo, a nossa identidade é a arte. Com o tempo, a arte indígena passou a ser objeto de venda, né? Já tem turismo que vende, mas a que é feita para, mesmo aqueles povos nossos que se ingressou no turismo, a que é feita para vender é diferente da que é feita para uso. E aí, com o tempo, com a luta pela preservação, muitas coisas colocaram a gente em xeque. Aí eu queria abrir um parênteses aqui para contar uma história bem rápida. Eu estava em Brasília, em 2004, 2006, uma reunião com o procurador da República, e meu focar sempre foi desse jeito, né? Eu tinha colocado desse mesmo jeito, aí quando eu falei da questão dos valores da natureza, na hora do lanchezinho do de comer um pouquinho, uma procuradora, ela me disse, Aguinaldo, como é que você colhe essas penas? Como é que você arranca essas penas da arara? É pena de arara, né? Eu falei, Como é que você arranca? Eu falei, não, a gente não arranca. A gente não tira as penas. A natureza providencia tudo. Essa arara, ela mora, no caso da Bahia, nós temos o Ras da Catarina, onde tem as araras azuis. No caso do Amazonas, tem outro lugar. Elas trocam de penas. Quando ela troca de pena, a pena cai. E os nossos parentes, que tá aquela delicata,
e a gente troca por outros produtos que ele fala que não tem. Por isso que a gente faz, né? A gente não mata ele, ao contrário, a gente preserva ele. Só fechando para compreender a maneira que a gente é colocado nos valores. Hoje, hoje isso virou negócio. Você foi em Brasília mesmo, você vê um feito de pena. Certo? Aí eles pintam as penas. É um negócio. Mas a relação nossa com a arte não é só o cocar. É desde a madeira, da pedra, da semente, da folha, de tudo. Então, nosso pessoal aprenderam nessa relação harmoniosa com a natureza, porque tem muitos ambientalistas que não, que a gente discordamos. Que tem muitos ambientalistas que acham que a natureza tem que viver sem o homem. No nosso caso, não. A gente compreende que dá para você viver dentro da mata, viver, inclusive, tirando recursos da própria mata, da natureza, para sobreviver sem destruir a natureza. E é mais salutar, é mais sadia, é mais benéfico para a natureza do que ele viver isolado. Agora, não dá para viver com a natureza porque aí faz a autodestruição, por questão de dinheiro. Mas se a gente vai, não, que a gente mata, a gente caça, e mata uma caça para comer, não vai prejudicar a natureza em nada, não equilibra ecológico, é o contrário, não vai equilibrar. Porque quando faltar aquela casa ali, ela já produziu, já teve outra, e assim vai, o ciclo vai girando, o ciclo da vida vai girando. Os dentes dos animais, né, os cascos dos animais, as unhas dos animais, tudo isso é a maneira da gente usar e fazer diferença. Tanto identificação corporal, cultural, como também peças espirituais, né, para a nossa proteção. E a música, Aguinaldo? Qual é o lugar da música no, dos povos originários, dos seus povos, por exemplo? A música, ela é usada em todas as etapas da vida do nosso povo. A música, quando a gente nasce um parente, uma parenta, a gente canta, né? Quando uma mulher, uma menina passa da idade da puberdade, passa a ser uma mulher. Quando o jovem passa a responsabilidade, precisa caçar, a gente canta. Quando a gente prepara para a guerra, a gente canta. Quando morre alguém, é, canta alguém, a gente canta. Né? Quando a gente quer que pedir perdão por algum erro nosso ao nosso pai, a gente canta. Quando a gente quer agradecer, a gente canta. Então, o cântico é fundamental. O cântico, a gente usa o cântico, todos os povos, cada um seu jeito, mas o cântico é uma arte que nós, mais desde criança até o mais experiente possível. Então, na arte, o canto é o que nós mais usamos. E a escola, aí volta a escola é fundamental por isso, porque o canto, muitas vezes, é usado mais na nossa língua, na sua maioria das vezes. Quando a gente cantar para dentro, para nós, é mais na nossa língua. Quando a gente quer cantar para fora, a gente usa em português. E aí a escola é fundamental para isso, né? Como nós não temos condições, que nem era antes, quem educava nossos filhos? Era a aldeia. Quem era a aldeia? Eram os tios, os avós, a liderança, os pais e os caciques. Enquanto os pais saíam para trabalhar, fazer alguma atividade, hoje não tem mais esse espaço. Né? Então, fizemos que aqui ir para a escola. Mas a escola é fundamental para mais. Mas sempre diz assim, a escola tem que ser. Mas ela tem que ser do nosso jeito. Não dá para ser imposto. E com essa briga a gente vem com o governo. Alguns governos avançam, em algum tempo, depois retrai. Nós temos aqui na Bahia, nós temos um governador que se identifica como indígena, se autodeclarado indígena, né? Tem avançado em alguns pontos de políticas públicas, tem avançado em alguns pontos de política pública, mas nenhum deles quer tocar no fundamental que é a demarcação da terra, né? Porque são assuntos que vai criar a nossa independência, vai favorecer a nossa vida por todo, mas a terra, para o não índio, tem valores econômicos. Para nós, tem valores cultural e valores espiritual. São valores diferentes. Completamente. Aguinaldo, eu acho que nós abandonamos durante muito tempo uma poesia que eu gosto muito. Quando eu estava lá, muitos anos atrás, no ginásio. Eu não sei o que você pensa desta poesia, que foi escrita em 1851 por Gonçalves Dias, e que trata de um índio tupi que tem o nome de Júpiter Pirâmide, que significa
na língua tupi, aquele que deve morrer. Tijuca Pirama, portanto, preso pelos seus inimigos, entre aspas, outros povos, que eram, naquele caso, os quimbiras. E eu vou ler para você, para concluir, e talvez você possa dizer o que você pensa, um pequeno trecho deste canto que eu considero que nós deveríamos ler mais e pregar mais nas paredes das escolas e recitar essa poesia em outros lugares com mais frequência. No canto número 4, que é o mais conhecido, diz isso: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descidos da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, orfado inconstante, guerreiros nascidos. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvidos. Esse é um pequeno trecho desse canto, escrito por Gonçalves Dias, que termina do seguinte modo: parece que eu o vejo, que eu tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo, sem infâmia de escravo, pois não era um bravo, valente e curioso como ele não. O último verso dessa poesia diz o seguinte: o moço guerreiro, do velho tupi, que à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Menino, eu, este é o canto da vida e da morte de um índio tupi, que eu gosto muito, e eu lhe ofereço esses versos em agradecimento aos ensinamentos que você nos trouxe, no sentimento de que o importante é a terra, que a terra não se vende, que a terra é a vida, e que há uma relação espiritual com a terra e, eu diria, transcendência, e, portanto, a terra não é um bem para se vender, mas ela é a própria vida. Isso é que eu entendi fundamentalmente da nossa conversa, e eu queria lhe agradecer por esse tempo de sua vida que nós podemos conversar, e eu espero que muitas pessoas possam nos ver, nos ouvir e pensar nas, nas propostas, nas mensagens, nas lições que você nos traz nesse breve tempo de conversa. Obrigado. Também quero, Antônio, agradecer porque, assim, nesse mundo internauta, é muito importante pessoas igual você, que não dá lugar de fala, que ajuda a gente a repassar essa experiência para que todos possam ouvir, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer ou refletir sobre alguma coisa porque não conseguiu ouvir. E justamente esse canto que se falou, esse verso, reflete também os valores da morte e da vida são iguais. Os nossos povos do Brasil, a gente não vive isolado um do outro. Ao contrário, todos nós, seja espiritualmente e seja fisicamente. Nós temos o Conselho, o CNPI, o Conselho de Povos Indígenas do Brasil, que se reúne 4 vezes por ano em Brasília, para criticar, para propor e aconselhar as autoridades nacionais para saber a consciência do mal que estão fazendo para os nossos povos. Espero também que as pessoas que ouçam possam pelo menos parar para refletir, talvez tirar suas dúvidas. Que é importante, eu digo sempre, é muito importante. Nós falamos 40 minutos. Se alguém ouvir pelo menos uma frase dita por nós que merece reflexão, já valeu a pena tudo isso. Por isso, graças ao nosso Pai Tupã, ao ele, ao ele, ao ele. Obrigado, Agnaldo. Então, se você gostou dessa conversa que eu tive com Agnaldo, o índio Pataxó Rahamãe,
dê um like, comente. Isso é muito importante para todos. Ouça, reflita, discuta, transmita o que você aprendeu nessa conversa. E pode me acompanhar no YouTube, no Instagram ou no Spotify. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Aguinaldo. Até a próxima. Eu espero lhe conhecer pessoalmente uma hora dessa e merecer portar um colar. Eu quero carregar um colar, porque eu sou de Vitória da Conquista, eu sou do Sudoeste. Eu tenho a impressão de que eu tenho algum pedacinho genético índio. A minha avó tinha um cabelo liso, com um traço indígena, eu tenho a impressão, eu ainda vou fazer o meu mapa genético, porque eu quero ter certeza que eu tenho um pedacinho de gente dos originários. Então, obrigado e um grande abraço. Nada. Boa É, sorte a nos ver, seus trabalhos. Obrigadíssimo. a ver.